Olá, seguimos com a nossa saga de rever todos os episódios de Game of Thrones. Chegamos ao episódio 4 da primeira temporada. Bom, neste momento são apresentados dois personagens que vão, de certa forma, sensibilizar as pessoas em toda a história. Hodor e Samuel Tarly. Dentre outros pequenos personagens, esses são os que eu mais destacaria que aparecem pela primeira vez na saga. E dessa vez o episódio começa com Bran, não termina. Dos arcos, eu chamaria atenção a alguns que começam a marcar. O primeiro deles é o do Tyrion, que sofre uma reviravolta. Ele faz um favor ao Bran quando apresenta uma cela que vai fazer ele andar a cavalo, e ao mesmo tempo ele termina o episódio preso pela Catelyn Stark, muito por conta da informação que ela recebeu em King's Landing de que ele seria o responsável por aquela adaga. Mais tarde vocês vão entender o que é isso, obviamente. Além dela, a Cersei reafirma o tamanho do jogador que ela é, ou da jogadora que ela é, numa conversa com o Ned. Jon começa a se tornar uma pequena liderança num grupinho na muralha. A Arya continua treinando, mostra cada vez mais que não está a fim de se tornar uma lady. E Sansa, sim, essa completamente perdida. Daenerys é que tem uma movimentação também interessante, começa a dominar o seu irmão e, numa conversa com Jorah, chega definitivamente à conclusão de que não vale a pena entregar os 7 reinos ao Viserys. Não tem capacidade para isso. Agora vamos àquela parte que eu adoro, frases que merecem uma camiseta. O Tyrion, quando entrega a cela, o projeto da cela. Tenho uma fraqueza no coração por aleijados, bastardos e coisas quebradas. Eu acho bacana porque essas coisas humanizam os personagens e nos aproximam. Quem não se sente espelhado nessa dor, né? Uma outra legal que aparece na muralha lá, na guarda da noite, um deles reclama após ter sido visto com o Samuel Tarly. Um grande covarde. Fomos vistos falando com ele. Eles pensarão que nós somos covardes também. Isso dá o tom, assim, de quanto certas pessoas são bastante rasas. Uma outra do mestre Pycelle falando de Jon Arryn prestes a morrer. Tem uma tirada muito interessante e muito questionável. A mente prestes a morrer é demente. Mesmo consideradas importantes, as últimas palavras significam tanto quanto as primeiras. Aqui tem uma discussão. Qual é o momento em que o ser humano perde total intenção nas palavras? Quando ele não tem mais nada a perder. Salvo se ele ainda acredita na sua vida, a pessoa prestes a morrer geralmente é quando diz as maiores verdades. É filosófico isso? Mas eu acho que é quando tu não tem nada a perder e que tu sabes que não tem mais para onde ir, que é que tu te livra de toda a carga social que a tua vida teve. Da Arya Stark, uma genial. Cada hematoma é uma lição. Isso vai moldando a personalidade dela. A Littlefinger vai ser um personagem durante toda a saga muito intrigante, porque cada informação que ele dá tem toda uma história por trás. Essa é mais uma. Desconfiar de mim foi a coisa mais sábia que você fez desde que desceu do seu cavalo. Diz isso pro Ned. Ele tem sempre esse jogo. Ele é um personagem necessário nesse momento. Eu acredito que quando ele sai do jogo é porque o jogo já não tem mais esse critério, mas ele é necessário ao jogo. Do Jorah Mormont, o povo ora por chuva, por saúde, por verões intermináveis. Eles não se importam com o jogo dos senhores. Olha a força que tem isso. O povo se importa com o rei na medida em que o rei traz
o conforto e as necessidades para o povo. É claro que isso pode se confundir com chuva, mas saúde sim. E isso fica, acho que para todos os povos. Inclusive aquelas experiências em que o povo conseguiu levar um dos seus para lá. Ou eles se transformam, ou eles de fato se aproximam das suas necessidades. E por fim, uma da Cersei, que eu acho que é uma das poucas coisas intuitivas, uma das poucas coisas que tem uma base não social, ou terá. Bourdieu, eu acho que acharia uma resposta para isso. Cersei diz ao Ned: às vezes chegamos aos extremos pelos filhos. Das cenas, falando das cenas que marcaram, a primeira que eu destaco é aquela conversa que o Viserys tem com a escrava na banheira, que mostra uma situação inusitada. Quem acabou sendo responsável pelo comportamento da Dany, pelo caráter da Dany, de certa forma, e pela forma como ela começa a reverter a situação com o Khal Drogo, é exatamente o Viserys. Foi o Viserys que escolheu aquela escrava para colocar na vida da Dany. Essa conversa também tem uma outra sacada bem legal, que quando a escrava fala que no tempo que teve no bordel, viu coisas diferentes. Ela cita inclusive 3 coisas que ela viu. Uma delas é o homem que muda de rosto como muda de roupa. Informações que já são dadas para a gente acompanhar o que vem por aí. Ela está falando dos homens sem rostos. Ela também fala daquele escravo que carrega no corpo seu peso em ouro. Mas a cena que mais me agrada, aquela que mais me chamou a atenção, aquela que tem uma carga interpretativa genial, é quando o Samuel Tarly, na primeira cena, leva uma espadada no braço, alguma coisa assim, ele cai ao chão e movimenta o dedinho assim, em desespero. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Se puder, olha aquela cena. É o espetáculo construído nos detalhes. Enfim, vamos ao 5º episódio. Vamos ao episódio da metade da primeira temporada. Vamos juntos?